Projeto Memórias ProRim. Convidada, Astrid Margarete Leonardo. Bem, eu sou de Rio do Sul, do Alto Vale. Eu vim a primeira vez em 83 para fazer curso de técnico de enfermagem. Aí eu retornei a Rio do Sul e depois eu voltei em 87, quando eu fiquei definitivamente em Joinville. Fiz minha faculdade de enfermagem em Itajaí e ia e voltava diariamente em Itajaí, pois trabalhava em Joinville. Eu já era enfermeira, né, formada na Univale, em Itajaí, e em 96 eu fui fazer pós-graduação em nefrologia em Curitiba, na PUC, onde a gente ia finais de semana a Curitiba, ia e voltava. Ficava sexta noite, sábado, tinha aula sábado e domingo e voltava para Joinville. Era um grupo de 5 enfermeiros, inclusive um de Florianópolis, uma menina do Hospital São José, a Mirela de Jaraguá. Mirela, saudosa Mirela, que faleceu de um câncer de seio, que trabalhou conosco durante muitos anos em Jaraguá e já é falecida. Na Fundação ProRim eu cheguei em fevereiro de 92. Fui convidada para trabalhar como enfermeira, porque tinha só minha enfermeira e ela precisava pegar férias, que era a enfermeira Jacemir. Após 3 semanas de convívio, eu assumi a unidade no hospital regional e comecei a trabalhar. Não era a área que eu tinha planejada para minha vida, porque eu sempre gostei de pediatria. Eu havia trabalhado em Rio do Sul com criança e fiz faculdade de enfermagem para trabalhar com UTI neonatal. Então, no começo foi uma frustração, eu me senti bastante frustrada, mas com o tempo eu comecei a me afeiçoar aos pacientes, amava eles de paixão, não senti mais falta da UTI neonatal, porque aquilo se tornou o meu objetivo de vida. Trabalhei lá 30 anos, né? Como todo mundo sabe, foi muito difícil no começo, porque era uma realidade totalmente nova. Eu já tinha 10 anos de prática de enfermagem e tinha que aprender uma nova profissão, que era no setor de hemodiálise. Como o setor ficava dentro do hospital regional, nesses 25 anos que eu fiquei, eu aprendi muita coisa. Tipo UTI, diálise de UTI, diálise peritoneal. Eu fiz parte da primeira diálise peritoneal de Joinville, o primeiro grupo de pacientes com diálise peritoneal. Tudo tinha que ser começado do zero. Então, a primeira máquina que a gente recebeu automatizada de diálise peritoneal, eu fiquei 2 semanas na casa do paciente para dialisar o paciente, sabe? Vou ser bem sincera, no começo eu estranhei muito o cheiro do formol. A gente trabalhava com formol, com hipoclorito. As máquinas que aqui estão, todas elas eu trabalhei com elas, eu sabia operar todas as máquinas. E muitas vezes, de manhã cedo, eu começava às 6h30, tinha que arrumar a máquina para botar o paciente na diálise. Então, as nossas primeiras máquinas, Léo, não tem aqui máquina de tanque, onde a gente enchia com água, colocava os sais, mexia com uma pá de polenta, fazia a leitura da condutividade e daí botava o paciente na máquina. Muitas vezes a gente teve problema com essas águas. Era muito difícil. O paciente vinha de São Bento, de Mafra, de Jaraguá, todos vinham a Joinville dialisar. Quantas vezes que o paciente chegava aqui, em Joinville, e estava passando mal, tipo 6 horas da manhã. Nós não tínhamos médico de plantão. Então, a gente enfrentou muita paciente passando mal, já tinha que tirar da ambulância, já bem mal. E quantas vezes a gente teve bastante problemas.
Em 92 a gente tinha 8 funcionários, o espaço físico era de 10 máquinas. Depois vieram as máquinas, chamavam Drake Willows. Era uma máquina que veio dos Estados Unidos. E era uma máquina muito difícil de operar. Então, na verdade, depois da máquina tanque, vieram as máquinas Kolbe, as máquinas Drake Willows. E depois, bem depois que veio a máquina da Baxter, o espaço era pequeno, a gente tinha só uma sala onde a gente colocava os pacientes com hepatite B e C e a outra sala que a gente botava os pacientes com sorologias negativas. Um paciente que tinha uma história de vida conosco, que depois acabou ficando 35 anos, e ele era jovem quando eu comecei. Quando eu cheguei na ProRim, ele já tinha 10 anos de diálise. Ele era um rapaz jovem. Eu até me emociono porque era assim, ó, a esposa o abandonou e ele ia para o Paraguai comprar produtos para revender, para sustentar os 2 filhos. Eu cuidei desse paciente durante 25 anos. E ele era de uma generosidade, de uma persistência, quando o paciente não gostava de dialisar, tinha resistência, ele que convencia os pacientes. Ele conversava, ele dizia que a máquina era amiga, que ninguém morria por causa da máquina, que a vida ali é que a vida se estendia. E tanto que ele ficou 35 anos conosco. Foi uma história muito, eu fiquei muito emocionada quando a gente perdeu ele, porque foram 25 anos de convivência. Ele brincava. Nós já temos bodas de prata, de tanto que a gente conviveu. Vou dizer uma coisa para você, Léo. Toda manhã, quando eu chegava lá, a adrenalina era tão grande que medo era uma coisa que eu não sentia muito. Eu sentia muito carinho. Eu sempre tive muito carinho, eu sempre procurei passar para todo mundo a parte humanizada. Meu maior medo era ter uma parada cardíaca na máquina. Isso sim, isso era um medo. Isso é um medo que qualquer pessoa tem quando trabalha no UTI, quando trabalha, sabe? E naquela época, hoje em dia, quando a gente vê a ProRim toda equipada, materiais novos, produtos novos, um tratamento de água maravilhoso. Nós tínhamos tudo muito recente. Então a gente tinha água deionizada. Hoje tem água esterilizada com ozônio. Então essas foram as partes mais difíceis, Léo, sabe? Manter a água pura, cuidado com o paciente para não pegar infecção, o acesso às fístulas. Não existiam fístulas, existiam shunts e catéter no pescoço, catéter na virilha. Às vezes o paciente ficava 9 meses com catéter e nós que cuidávamos desse catéter. Ele ia para casa com catéter. Então a gente teve muitas histórias assim de muita dificuldade, pacientes amputados, porque eles tinham diabetes e não cuidavam muito dessa diabetes. Hoje em dia a gente não tem mais aqueles pacientes com muitas amputações. Começava a amputar o dedo, depois amputava o pé, depois amputava abaixo do joelho, acima do joelho. Então, muitos anos a gente teve muitos problemas com pacientes diabéticos. Era muito difícil, porque, como eu expliquei, o maior medo era a água não estar pura, era a máquina quebrar e passar um produto não 100% para o paciente. Naquela época, Léo, a gente não tinha ar-condicionado. Então, o espaço era pequeno, o calor era de 40 graus, como faz hoje, e a gente não tinha ar-condicionado. E os pacientes passavam mal, eles ficavam mal, eles reclamavam. Então, foi um aprendizado muito, muito grande. A gente vivia constantemente em treinamento. Nós tínhamos nossos parceiros, que eram a Fresenius, que na época era a Travenol, a Baxter, que eram os que traziam as máquinas para nós. Tinha um outro rapaz que chamava Edson, que era ele trouxe a Drake Willows. Então ele vinha e dava treinamento para nós
ajudava a pôr na diálise e depois ia embora. Daí quem tinha que se virar com isso éramos nós. E esses momentos, assim, eu passei, acho que 20 anos, mais ou menos, atendendo o telefone dia e noite. O telefone tocava na minha casa 2, 3, 4 horas da manhã. Quantas vezes eu saía de lá, alguém chamava Dr. Carlos, Dr. Paulo, Astrid, tem um paciente passando mal, eu preciso que você venha. Não interessava a hora, Léo. Eu chegava lá às 3, eu chegava às 4, às 2. Eu não saía a meio-dia, 1 hora. Eu trabalhava até o meu expediente, né? Para poder atender esses pacientes, porque a gente era uma enfermeira. Nós chegamos a trabalhar em 2 enfermeiras com 150 pacientes. Porque como nós dialisamos Jaraguá, São Bento, Mafra, Canoinhas, toda essa região vinha dialisar em Joinville, a gente foi puxando, abrindo espaço, botando máquina, mais máquina, e foi para dialisar todos esses pacientes que não tinham como dialisar nas suas cidades de origem. A gente consegue muito bem fazer 30 a 40 pacientes por enfermeiro. E antigamente a gente fazia 150 com 2. Isso na época de 91, 92. Em 95, Léo, começou a Jace, fazia diálise peritoneal, daí eu passei a fazer diálise peritoneal. Também trabalhei 5 anos na área de diálise peritoneal e depois eu voltei novamente para a hemodiálise, que eu fiquei até sair. Eu acho que isso a gente aprende diariamente, porque todo dia tem algo de novo. Eu sempre digo para o pessoal, quando eu falo, para quem está aprendendo, a ProRim é uma coisa que te cativa diariamente. Sempre tem um fato novo, sempre tem alguma coisa a mais que te faz... como eu te disse, a adrenalina de manhã quando você chegava de manhã já era uma adrenalina, porque assim, quando eu comecei em 92, nós não tínhamos nutricionista, nós não tínhamos assistente social. A gente não tinha quem cuidava do transporte dos pacientes. Quem cuidava do transporte dos pacientes éramos nós. Quem cuidava da alimentação dos pacientes eram as enfermeiras, com todos os cuidados que a gente tinha. E o mais interessante, Léo, se você for pegar um prontuário hoje de um paciente de 92 ou 90, ali, nós fazíamos tudo manual. A gente fazia a evolução diária, mensal, manual. Eu tenho... Esse paciente que dialisou 35 anos conosco, ele tem um prontuário riquíssimo, todo ele feito à mão. Lá tem mais ou menos umas 1000 páginas que eu escrevi, porque eu amava escrever. Então, era todo o serviço, não tinha computador. A gente começou, nem lembro a data certa que começou o computador, mas deve ter sido em 94, 95. E eu lembro da primeira paciente que a gente cadastrou no computador. Era uma paciente que chamava Dona Dília Mercedes dos Santos. Ela é a número 1 do registro de computador da ProRim. Aquilo foi um progresso muito grande. A gente fazia até que cadastrava todos esses pacientes no computador. Foi um trabalho longo, difícil. Aí o Dr. Aloysio trouxe uma paciente dele e disse para Jace, nós precisamos deixar essa menina perto de nós para preparar ela para fazer hemodiálise. E eu gostaria que você arrumasse um serviço para ela. E ela começou a fazer esse cadastro, Léo. Ela cadastrou e retroativo registrou esses pacientes no computador. E aí ela tinha tudo redondinho, um ratinho entrou e fez xixi, ela perdeu tudo, o negócio, teve que fazer de novo. E essa menina chama-se Raquel Linhares, ela fez hemodiálise, ela foi secretária durante mais de 10 anos e ela é hoje transplantada. Ela vive no Irvino, na praia do Irvino, hoje ela mora e vive lá.
A gente ficou meio assustado porque a coisa foi crescendo. E quando inaugurou Jaraguá do Sul foi maravilhoso, que já faz quase 30 anos, né? Depois ele inaugurou Mafra, depois inaugurou São Bento, e o mais impressionante, que um dos fatos bem marcantes, quando inaugurou Tocantins. Quando a gente foi mudar para o Hospital Geral de Tocantins, que é Palmas, eu estava lá. Isso já faz 17 anos. No fim de semana, a gente limpou o espaço que o hospital ofereceu para a ProRim. A gente pegou todas as máquinas que estavam numa casa velha, sem vidro, e trouxe para dentro do Hospital Geral de Palmas. Foi a Astrid, o seu Gilberto e os funcionários lá de Palmas. Os pacientes dialisaram no sábado de manhã, nesse espaço velho, e na segunda, às 11 horas, a gente começou a estar lá no espaço novo. Foi muito gratificante, foi muito trabalhoso. Eu já trabalhei bastante na fundação, mas eu sempre digo, é muito bom, Léo. Quem abraça, quem conhece a fundação, eu tenho um vínculo muito grande, você sabe, mas como eu falei, eu não sentia mais saudade da UTI neonatal, porque naquele espaço eu tinha as crianças que dialisavam, eu que puncionava as crianças, sempre gostei gostava de puncionar. É meio sádico, todo mundo me chama de sádica, porque eu gosto de puncionar. Mas eu amo puncionar o paciente, eu amava ficar com ele, conversar com ele, ouvir ele. Para mim foi o que mais me dá assim, gratidão pelo amor que eu tive por todos e pelos pacientes da fundação durante esses 30 anos. Muito grande e com um atendimento com excelência, que eu trabalhei com toda a parte de excelência, de credenciamento, né? Nós começamos com ISO, depois para IPAS, depois para... Hoje em dia já está canadense, né? Que dá todo o trabalho de excelência. Foi muito trabalhoso, a gente trabalhou muito. Tivemos guerras numéricas, que nem sempre a gente concorda com tudo, né, Léo? Às vezes, quando chega um produto novo, você tem aquela dificuldade de aceitação. E isso a gente enfrentou muito. Quando chegavam equipamentos novos, em vez de agradecer, as pessoas tinham temor, porque elas já estavam lá, elas já estavam acostumadas com o que tinham, então tudo que era novo parecia ser que era difícil. Eu me lembro como foi difícil fazer prescrição em computador. Eu acho que tem médicos até hoje, o doutor Exílio é um, que teve muita dificuldade para aceitar, né, a tecnologia. Então toda a tecnologia é sempre bem-vinda, e eu imagino assim, daqui a 35 anos a tecnologia que uma hemodiálise deve ter. Porque transplante, apesar de ser tão maravilhoso, eu nunca vejo o transplante alcançar a quantidade de pacientes que necessitam de um órgão para doar, para receber. Que na verdade eu trabalhei com paciente durante 25 anos, e daí eu passei para a área de treinamento. E como eu faço terapia, Léo, eu me preparei para a área de trabalhar. Então, na verdade, foi uma coisa bem planejada. Eu sinto saudade, eu sinto falta deles, eu tenho contato, ainda tenho contato. Até evito de ir muito lá, porque é uma coisa bem presente na minha vida. Mesmo quando eu já estava na área de treinamento e alguém necessitava que eu fizesse uns meses, supervisionasse a diálise, lá eu ia, feliz da vida, fazer tudo que eu sempre fiz. Conversar com o paciente, funcionar o paciente, colocar ele na máquina, retirar ele na máquina.
Eu tive um episódio recente que teve uma doença de uma funcionária que teve que sair no meio do dia na unidade da matriz e a enfermeira disse assim: Astrid, eu estou sozinha, você pode vir me ajudar? Eu disse: posso. Eu fui lá, fui tirar os pacientes e uns dias depois a doutora Luiz parou na minha sala e disse assim: parabéns, dona Astrid, a senhora veste a camisa da ProRim. Eu disse: por quê? Eu vi você retirando o paciente da máquina. Foi agora na pandemia. Então, se hoje eu disse que eu ia fazer entrevista para ver se eu ia voltar para trabalhar na ProRim, eu ainda tenho disposição, Léo, eu ainda tenho conhecimento, eu ainda consigo. Eu sei trabalhar com as máquinas, mas eu também sei que o meu tempo passou. Eu já falei na semana da enfermagem, vou repetir, Léo. Se você chegar para o paciente de manhã cedo e disser bom dia com um sorriso, você já ganhou o paciente. Você tem ser humano, saber ouvir o paciente, sentar do lado dele, deixar ele falar, não intervir, não impor. Tudo que você impõe para o paciente, ele não faz. Ele tenta burlar, ele tenta não fazer, porque ele está numa fase difícil. E para quem vai trabalhar com paciente renal, a minha mensagem é a seguinte: ser humano, ser presente, não ficar o tempo todo no telefone. As pessoas ficam muito no telefone, as pessoas não olham para o paciente, e o paciente necessita que você olhe para ele, ele precisa sentir que você está lá. Né? As pessoas hoje em dia têm celular, hoje em dia já é proibido o celular dentro das unidades de diálise, porque as pessoas perdem o contato com o paciente, perdem conversar. Um bom dia, um sorriso, avaliar a dor. Não subestime a dor de ninguém, porque você não sabe a dor do próximo. A dor do próximo um dia pode ser a nossa dor, sabe? E eu sinto isso hoje em dia, eu tenho muita dificuldade, eu ando com dificuldade, eu tenho problema de quadril e eu sei que uma dor óssea, como eles sentem por causa da diálise, uma dor é muito importante avaliar, sabe? Então eu peço carinho humano, tratamento humano. Aquele tratamento, Léo, às vezes o paciente não quer nada mais, nada menos que você alcance o café para ele, que você tire o pão, que ele está com uma mão na diálise presa com as agulhas da fístula, que você tire, abaixe o guardanapo, que ele possa morder o pão. Porque o guardanapo, às vezes, eu peguei muitas vezes o paciente com dificuldade de comer o lanche dele, porque o guardanapo, o papel que envolvia o pão, estava lá e ele não consegue fazer isso aqui, porque às vezes a fístula pode ser aqui, mas às vezes ela é aqui bem na articulação. E ele não pode fazer esse movimento. Então, estar presente, ser humano e ter carinho por esse paciente é a coisa fundamental. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu fiz, que eu acho que todos deveriam fazer, o Dr. Cílio tem uma frase que ele sempre dizia: quando você entra na ProRim, ele dizia para os residentes, você tem que trabalhar muito, você tem que estudar, continuar trabalhando, continuar estudando, mas sempre unindo isso a uma dose de bom senso. Aí você é um bom profissional. Eu estudei muito, Léo. Depois da minha faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz muitos cursos. Eu aprendi a fazer diálise peritoneal, eu aprendi a fazer diálise intermitente, que é as diálises longas da UTI, que fazem hoje, com máquinas, que o paciente fica 72 horas em diálise. Então, em matéria de equipamento, eu tive que estudar muito. Muito, muito, Léo. Você tem que estudar todo dia. Eu ainda aprendo. Hoje, eu ainda me interesso, eu ainda estudo, eu ainda leio sobre diálise. É impressionante, mas isso faz parte. Isso é crônico, que nem a doença, o ler, o querer aprender, é crônico na pessoa também. A gente estuda e aprende todo dia.
Os colegas de trabalho, Léo. Os colegas de trabalho foram fundamentais. As parcerias que a gente teve, a Jace, a Rosa, o seu Gilberto. Como foi bom trabalhar 30 anos com o seu Gilberto. Então, assim, eu tive muitos funcionários que eu confiava, que eu trabalhei muitos anos. Tipo, 20 anos de trabalho com colegas, não só as enfermeiras, mas também os técnicos de enfermagem. Eles trabalhavam 10, 15, 20 anos. Para os colegas que partiram, a gente teve alguns que partiram, a saudade de quem, sempre a gratidão. E a Fundação ProRim é minha eterna gratidão. Sabe? As pessoas fazem a Fundação ProRim. Eu tenho muita gratidão por todos. Nunca dizendo que não teve dificuldade. Sim, a gente tem dificuldade diariamente. A gente tem que ouvir, muitas vezes só ouvir, porque se a gente parte para o ataque, a gente perde a parceria. Então, eu aprendi muito a trabalhar com os funcionários. E eles me conheciam muito bem, eles brincavam. Conforme o bom dia, a lemota azeda, então sempre tinha aquela brincadeira. Mas a parceria com os técnicos e com as enfermeiras, com os médicos, eu tive muitos amigos, tenho muitos amigos, inclusive jogava tênis, né, Léo? E eu acho que essa é a ProRim, uma família. É isso. Muito obrigado, Essa. Parabéns, né, pela tua trajetória. É isso? É isso aí. E nem doeu. Não doeu nada, viu? Não.